Sejam bem-vindos todos nesse vídeo do dia 11 de agosto de 2023. Pessoal, acabei de chegar do culto agora, fui congregar, um culto maravilhoso, um culto espiritual, né? Sem barulho, sem pulação, sem gritaria. Um culto extremamente espiritual, um culto maravilhoso. Saí desse culto feliz da vida, muito feliz. Cheguei aqui, como choveu hoje aqui, meu carro tava limpinho, eu peguei, tive que secar ele agora, passar um pretinho. Ainda fiz isso aqui agora na garagem. E ainda fui mandar um áudio aqui para uma galera, né? Montamos um grupo aí dos amigos antigos, né? Dos amigos da minha juventude, né? E ainda fui mandar um áudio falando do culto, mandei um vídeo para eles lá na porta da igreja, né? E Deus vai trabalhar nisso aí. Eu acredito que Deus vai trabalhar. Nós já estamos, né? Cheguei aqui, ainda fui mandar esse áudio para eles, falar das coisas de Deus, que é bom, né? Bom, pessoal, eu queria falar aqui, fazer um vídeo bem breve mesmo, porque eu preciso, né, entrar, descansar um pouquinho ali, né? E comer, ainda não comi. E bom, pessoal, ainda está em análise lá o o endereço, né? Está em análise, né? Não tem nenhuma restrição até o momento, né? Acredito que não vai dar. Eles ficam em análise aqui o nome da em análise, principalmente o nome da ordem, né, dos Cavaleiros Templários. Se não der nada, vai passar. Se der, eu nem sei o que fazer. Eu tinha verificado antes, através de outra pesquisa da JUCESP lá, e não deu. Eu não sei o que vai dar aqui, né? Não sei. Acredito que não tem nada. Não conheço uma ordem como essa daí. Não sei que. Se der também não sei. Bom, o estatuto, hoje eu entrei em contato também com o cartório, né? Ixi, vai ser uma trabalheira, tudo online. Tudo online. Vai ter que ter lá o negócio da OAB também. Já conversei, já tá tudo certo essa parte aí. É só pegar, colher a assinatura e vamos tocar no pau, né? Então, mas deve dar uma atrasadinha de uma semana aí, mais ou menos, né? Mas vai tocar, nós vamos fazer aqui, vai dar tudo certo, né? Então, pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens a respeito do pessoal falando da igreja, né? Pô, e aí, pode, né? Você ser templário? Não, a igreja ela é contra isso, né? Mas eu tenho muita divergência em relação à igreja, né? Muitas divergências, porque no meu entendimento, Jesus ele não deixou uma igreja, ele deixou a palavra. Deus, né? Deus, Senhor Jesus também, ele deixou a palavra, né? A palavra de Jesus é uma, e Deus deixou a sua palavra também. Tá lá, tá tudo ali na Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros. Tem livros que tem lá, por exemplo, na Igreja Católica, que os evangélicos não seguem, né? Mas é um conjunto de livros. Então, esses livros eles vêm sendo disseminados no meio do povo, né? Mundialmente, né? Desde quando o mundo é mundo, desde quando Deus deixou e Jesus esteve na Terra, né? Veio um monte de gente falando, né? Das coisas de Deus, né? Eu tô falando assim rápido, quero ser rápido, porque senão esse vídeo vira longo, eu nem posso, eu vou subir para jantar, tirar a roupa e jantar. Então, pessoal, eu creio que a graça, o que Deus quer da gente é uma coisa muito simples. É a transformação de homem. É a transformação de homem. A palavra hoje falou um pouquinho a respeito disso. A palavra de hoje foi uma doutrina, foi uma maravilha. Maravilha, maravilha, um culto maravilhoso, maravilhoso, né? Um culto maravilhoso. Eu gosto demais de ir naquele lugar, maravilhoso, né? Então, a igreja, ela vai ser contra, deixa ela ser contra, né? Eu talvez era para mim estar num outro lugar, talvez, né? Porque eu acho que minha missão sempre foi essa, eu sempre ia cair nisso, né? Montar alguma coisa para mim e no tocante a servir a Deus, no tocante às coisas espirituais, né? Com um formato meu, eu acho que de algum jeito eu ia cair nessa panela, sei lá, nessa missão, né?
Então, mas talvez a igreja me expulsou de lá, de certa forma. Não a igreja, né? Eu tive num lugar onde aqueles povos, eles fizeram um complô. Fizeram um complô. O ministério daquele local, ele fez um complô contra mim, né? Eu não sei o que aconteceu exatamente, o que eles levaram, né? A gente tem uma ideia, mais ou menos. Deus até mostra algumas coisas pra gente. Deus já mostrou para um irmão, o irmão já falou para mim, né? Olha, o que aconteceu foi isso. Eu acredito totalmente, né? E eu acho que fizeram um complô contra mim, né? E chegou, né, as coisas distorcidas, né? Por quê? Porque queriam a minha submissão a eles. Queria que eu me submetesse a eles, a palavra que eles estavam falando. E aí eu bati duro com eles, né? Eles nunca chegaram na minha vida para tentar somar em nada. 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 Sabe o que é nada? Nunca somaram em nada, né? E aí chegaram, e aí isso daí foi o quê? Me afastando. Foi me afastando, e hoje eu tenho essa minha missão. Estou aqui, vocês estão vendo, eu estou empenhado nisso daqui. Eu vou desenvolver isso daí. Eu vou criar a Ordem dos Cavaleiros Templários, Lealdade e Justiça. Eu vou criar ela. Eu vou fazer isso aí, né, crescer. Eu vou fazer. Com a ajuda de Deus, é claro, porque eu não tenho nada. É Deus que vai me ajudar, né? Deus está nisso? Acredito que está, como está em todos os outros movimentos que leva o bem às pessoas, que leva a palavra de Deus, que leva... O meu vai ser uma igreja? Não vai ser uma igreja. Por isso que eu nunca vou me afastar da igreja, né? Porque eu preciso cultuar a Deus, né? Eu aprendi, está escrito na palavra de Deus, que as pessoas se direcionavam a um templo para cultuar a Deus, né? E eu fui batizado conforme a Escritura Sagrada determina, né? Batizar, eu não lembro mais alguma coisa, batizar, né? E as pessoas batizar e pertencer a né, uma irmandade. Eu batizei nessa igreja, então é ali que eu vou ficar. É ali que eu vou cultuar a Deus. O que eu estou montando não é uma igreja, não tem nada a ver com a igreja. Lá não vai ter culto a Deus. Não haverá culto. Não haverá, viu? Pode ser que lá no futuro, quando fechar as igrejas, tudo, que provavelmente o meu também fecha, né? Provavelmente fecha. Mas vamos dizer que não fecha. Aí nós vamos ter que dar um jeito. Mas vai ser proibido, então não vai poder. Entendeu? Então, sabe, nem quer, não é isso. O meu objetivo é outro. É outro. É assistência ao cristão. A ajuda ao cristão. Né? É trazer o cristão para perto e chegar perto do cristão. É viver ali, ó, lado a lado. Tá? É esse o meu objetivo. Eu não tenho nada com relação ao culto. O culto eu vou numa igreja cultuar. Eu vou lá na igreja e vou cultuar. Entendeu? Então, agora, eles vão... Agora, é só tirar minha liberdade por causa disso, me expulsar da igreja. Acho que nem pode me expulsar, né? Mas não vejo nem motivo para tirar a liberdade. Não vejo, né? Então, mas eu estou preparado para o que deve né? Eles podem querer caçar uma confusão, né? E quem vai caçar, sabe quem é? Esses daí. Esse mesmo ministério que 20 anos, 20 e tantos anos, descendo pau em mim. Vai ser, se for, vai ser esse daí. Porque eu já fui congregar numa igreja central. Já! Eu vou para uma igreja central, né? Uma igreja enorme. Eu vou não, já estou, né? E eu vou congregar onde eu sentir de congregar, né? É claro que eu vou fazer uma presença que eu falo é estar, né? Não é presença, cheguei, não, é estar, né? Não, lá precisa, né? Vou, mas é mais congregando em outros lugares. É isso aí que eu quero, não ficar conhecido, não querer. Agora, tem uma rede social, né? Mas é os outros que jogam. É os outros que, tá vendo? Olha lá, fica divulgando, fazendo uma divulgação,
para manchar, né? Porque eu, na minha opinião, é, eu penso assim, esses irmãos que vieram contra mim, eles são cristãos, eles são meus irmãos, né? Assim como eu também tenho meus erros, minhas falhas, eles estão com falhas e erros, principalmente nesse tocante no que diz respeito a mim. Ali virou um pampeiro, né? E, e ali não tem nenhuma condição de as coisas. Eu acho que não tem, né? Só por Deus mesmo, misericórdia de Deus, ajudar e transformar os corações desses irmãos, né? Mas esses irmãos perdeu. Então o despeito, sabe? Porque você não se submeteu a eles, né? O despeito. Então é só eles mesmo que pode chegar, levar, sabe? Tá vendo? Tá fazendo vídeo lá, tá fazendo aquilo, porque a igreja tudo conta essas coisinhas, né? Não quer que, né? A igreja, a finalidade de igreja é manter dentro do curralzinho, né? É dentro do curralzinho. Só que tem gente que não consegue viver dentro de curralzinho, né? E não quer dizer que essas pessoas são pecadoras, que elas são errantes. Então, errantes são, né? Não, e pecador é também. Eu não estou falando no sentido de pecado, pessoas corrompidas com pecado, gravíssimos, né? Porque nós somos corrompidos com pecado mesmo, entendeu? Nós temos que ir arrumando isso daí. Então, é nesse sentido. A pessoa que quer viver de qualquer jeito, não quer viver de qualquer jeito, não. Né? Inclusive, o meu projeto é para não viver de qualquer jeito. É um projeto grandioso no sentido espiritual, né? Para não viver de qualquer jeito, né? Então, mas nada com imposição, né? Você tem que levar a consciência, levar a os preceitos à consciência da pessoa, né? A pessoa que tem que querer, a pessoa que tem que desenvolver, né? Bom, pessoal, era isso aí. Eu vou, na verdade, tenho muita coisa para falar. A vontade é tanta, mas eu tenho que ir jantar e depois eu volto, né? O que já é 10h07. Deus seja louvado. Olá, pessoal, eu voltei aqui. Troquei de roupa, já jantei, já fiz algumas coisas aqui. Agora já são 23h12, 13 minutos, acabou de mudar. Já tá tarde, só vou fazer esse pouquinho de vídeo aqui. Eu tava aqui mexendo aqui, hoje que o Google voltou mais ou menos ali pra mim, né? Agora de noite, né? Mesmo assim eu ainda tô com pouca impressão, né? Cliques agora modificou, né? Mas tem cliques, né? Agora modificou, agora ele não é mais só clique, né? Agora tem outras funções ali também, né? Não contabiliza exatamente pelo clique. É clique também, mas não é só o clique, né? Dependendo da forma que a pessoa, se ela clicar e ela interagir, aí tem um custo maior. Ela entrar no WhatsApp, mandar e-mail, né? Ali aí o valor é maior. Se ela só olhar lá, clicar, olhar e não fizer nada, o valor é menor, né? Então, mas eu tô com pouca impressão ainda. Vamos ver amanhã como é que vai estar amanhã. Eu já perdi essa janela do começo de mês aí, foi ruim, foi ruim. Essa semana, fiquei uma semana inteirinha sem anúncio, inteirinha. Mas tá valendo, né? Mas voltando lá a falar, porque eu falei ali correndo, né? Ruim, às vezes as pessoas não entendem direito, né? Às vezes a gente fala também errado. Não sei se eu falei, mas às vezes fala, né? Pessoal, eu vejo assim que o meu dom, todo mundo tem dom, né? A minha vocação, não é dom. A minha vocação não é para ficar sentado num banco de igreja, né? E glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não é essa a minha vocação, tá? Tudo isso é bom, você dá um glória a Deus, eu dou glória a Deus.
Mas isso tem que partir de dentro, né? Um sentimento, não ficar ali, glória a Deus, glória a Deus, glória. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Isso aí é uma bobagem. Hoje mesmo eu escutei uma coisa bonita, né? Do ancião que estava pregando, né? As pessoas, é um dos anciães aí mais antigos, né? Parece, né? Daqui de São Paulo, da região do Brás ali. É um dos mais antigos. Muito interessante isso daí, né? Ele falando lá, né? Ninguém tem que sair e ficar fazendo propaganda de igreja, né? Fazer propaganda e fazer barulho. Você vê que na igreja dele é tudo pianinho, é comunhão, tem uma espiritualidade ali, né? Uma igreja muito bem doutrinada nessa parte e propaganda. E eu vejo esse negócio de você ficar gritando glória a Deus, aleluia, e pula pra lá e pula pra cá. Isso é coisa de, sabe? E você sabe quando as pessoas, pra mim, é a minha interpretação, sabe? As pessoas é ignorante, ela fica tentando demonstrar de alguma forma, na ignorância. Nós não precisamos disso. A gente louva a Deus e glorifica a Deus com o nosso sentimento. É claro que a gente é interessante você falar, você confessar que você crê em Deus, que você crê em Jesus Cristo, né? Para que o inimigo saiba e os seus anjos carnais aí também saiba. E até mesmo para um testemunho para aqueles que vão vir. Você fala assim, não, o caminho a gente tem que fazer um concerto com Deus, um concerto com Jesus Cristo. É importante você falar, mas não precisa de barulho para isso. Não tem necessidade de barulho. Isso para mim chama ignorância e falta de educação também, né? Tem muita gente que entra dentro da igreja. Eu mesmo já levei gente dentro da igreja que ficou assustado, não tem costume com uma coisa dessa, sabe? Chegar lá, um barulho sem sentido, é diferente quando você vê um barulho dentro da igreja, um barulho que as pessoas, você sente, é uma vibração, tem uma vibração, que é uma comunhão, é Deus se manifestando nas pessoas. É diferente. Agora quando começa aqueles barulhos e pula e dentro, não, eu vejo isso como ignorância. Me perdoe falar, né? Então eu não sou crente disso, eu não sou um homem. E esse nome crente, eu acho que todo mundo é crente, né? Eu sou cristão, gente. Eu sou cristão. Às vezes até eu pego essa mania de ficar falando crente, não sei o que. Eu sou cristão, né? E eu sou uma pessoa, não sou de ficar ali, sabe? Porque tem que falar glória a Deus, porque tem que gritar, porque tem que, sabe? Não, agora tem que chamar de irmão. Não tem necessidade disso. Ó, irmão fulano de tal, ele não tem nome não. Ele não tem nome não. O nome dele é fulano lá, João, José, Maria. Irmão, eu chamo meus irmãos por acaso de irmão? Não chama. Não chama, não tem necessidade disso. Então, tudo isso eu vejo como promoção, marketing, para dizer aquele ali é crente, aquele ali é da igreja, aquele lá não sei o que, por exemplo, a congregação é a paz de Deus, eu tenho que falar que é a paz de Deus é que está certo. Não, que bobagem, que bobagem. Aí não, tem que falar porque é a marca da igreja. O outro é a paz do Senhor, o outro é não sei o que, é tudo a mesma coisa. A gente não tem que ficar se prendendo a nada disso. Deseja a paz, a paz de Deus para você, paz de Cristo, sei lá, tanto faz. Tanto faz, o importante é o que você está desejando de verdade, de dentro de você. Então, eu não sou disso, sabe? Eu acho que isso, a palavra hoje no culto foi mais ou menos, né? Também nessa parte, né? De como que nós estamos, né? Dentro da igreja. Como que nós estamos diante de Deus, né? Como que nós estamos diante de Deus? Então, eu vejo assim, cada um tem uma particularidade, cada um tem uma forma de se melhorar, né?
se é que todo mundo tem uma forma de se melhorar. Porque tem muitos que ficam, na minha opinião, ficam naquela zona de conforto, né? Eu vou ficar aqui no glória a Deus, aleluia, mas não está se melhorando, não está melhorando o seu sentimento, né? As suas obras, não está melhorando. Está ali no glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. É só isso que está, entendeu? Está só na fala, no discurso, né? Então tem muitos assim. Então como que nós estamos? Então mas tem gente que está ali inserido, né, no meio dos irmãos e irmãs, né? E ele está caminhando. Tem muita gente que está caminhando, que está conseguindo evoluir espiritualmente, né? Cada um sabe de si se realmente está evoluindo, mas vamos dizer que sim, né? Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu acho que para mim eu preciso ter atividade, sabe? E o que eu vejo hoje não é só na igreja que eu frequento. Eu vejo em outras igrejas também. Embora outras igrejas tenham umas aí que tem uns movimentos interessantes. Eu vejo que principalmente as igrejas menores, né, tem uma integração entre os irmãos da igreja, né? Eles se conhecem melhor que muitas igrejas por aí, que a congregação cristã, por exemplo, né? É muito melhor esse convívio, né, de algumas igrejas que tem por aí. Então, eu penso, deixa eu desligar aqui esse monitor. Peraí, gente. Ai. Ficando velho, sabe como é que é? Tô ficando velho, tô ficando e gordo, né? Mas já diminui. Então, eu preciso, né, de atividade. Agora, essa atividade que eu vejo não é a minha atividade. Aquilo ali não é a minha atividade. Minha atividade é diferente, é diferenciada. O que eu preciso é diferenciado, é militar dia a dia. Todos os dias militando, né, um verdadeiro cristianismo, um cristianismo de presença, um cristianismo de sentimento. É esse cristianismo que para mim me interessa, né? Esse cristianismo de paz de Deus, sabe? Isso aí para mim não, né, não é. Então como eu tenho as minhas as minhas inclinações, a minha forma de ser, né? Eu sempre tive assim, eu não vou dizer como templários, né? Essa ideia de templários, ela é uma ideia razoavelmente nova, né? Razoavelmente, porque já tem anos isso, né? Mas é nova, né? Lá atrás eu já tinha outras ideias de fazer algumas coisas, lá há muitos e muitos anos. Já teve diversos modelos de coisas que eu tinha desejo de fazer, que inclusive um dos modelos assim que eu achei lindo, né, que eu sou muito admirador disso, não hoje mais, porque hoje não tem mais a pessoa, mas ainda não deixa de ser um grande movimento, uma obra bonita. Mas eu sou, né, muito fã, assim, né? Fã, esse nome parece mundano, né? Mas muito admirador do trabalho da Madre Teresa de Calcutá, né? E eu sempre ali eu pensei, né? Poxa, eu queria fazer alguma coisa assim. Isso vinha ao longo dos meus anos, muito tempo, há muitos e muitos anos mesmo, porque a Madre Teresa de Calcutá fez. Aquilo é muito bonito. Só que aí eu ficava, mas Madre Teresa de Calcutá era uma coisa, uma congregação de mulheres, né? Era uma congregação de mulheres, onde elas estavam ali exercendo aquilo entre as mulheres, eram mulheres, né? Elas não eram
Era tipo um convento, né? Era mais ou menos parecido com um convento. E mais ou menos, né? Ela saiu de um convento. Ali era um outro modelo, mas não era um convento onde. É um convento de exercícios, né? De atividades, não de estudo, né? De, de doutrinário, não era isso, não era uma congregação doutrinária, não era isso, de obras, né? Fraternal, vamos dizer assim. Então, e eu falei, não é isso exatamente, né? Aí eu ficava, sabe, imaginando vários modelos, várias situações. Falei, poxa, se eu um dia abrisse alguma coisa assim. Aí depois isso aí foi evoluindo, sabe? Foi evoluindo, evoluindo. E aí chegou, né? Nessa. Já tive de muitos pensamentos. Muitos, muitos, muitos. Né? Não sabia nem como que eu ia fazer isso. E se iria fazer também, né? E aí a coisa foi modelando, sabe? Foi modelando. De 2019 em diante. Embora eu já tinha uma ideia lá atrás, né? Mais ou menos nesse mesmo formato templário, só que não era templário. Lá atrás era um outro modelo, era uma outra forma, né? Mas com semelhanças ao templário. Né? E aí, em 2019 para cá, eu comecei a estudar, né? A cavalaria, né? A ordem dos cavaleiros templários. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a entender, né? E aí comecei a integrar ou levar as minhas ideias para esse formato, né? E eu tô aqui ainda estudando, mas já desenvolvendo, entendeu? Porque eu acho que a gente não tem que ficar só pensando, pensando, pensando. A gente tem que ir lá e desenvolver, né? E muitas coisas, a ideia, ela é muito maravilhosa. Esse meu, inicialmente, nos primeiros templados, os primeiros que a gente conseguir alcançar, eu não sei se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30, eu não sei. Mas não vai ser muito, né? Vai ser mais ou menos nesses números aí que eu falei para baixo, né? Já tem gente interessada, tá? Já tem gente interessada, mas essas pessoas, na verdade, são pessoas que esses primeiros templários são pessoas já com um pouco mais de preparo, né? Pessoas realmente interessadas. Embora os outros estarão interessados também, serão admitidos somente aqueles que estiverem interessados. Não serão admitidos. Vem cá, venha participar. Muito raramente será assim. Muito raramente, né? As portas estarão abertas para entrar. Falar assim, eu quero fazer parte. Aí sim, aí vai fazer uma sindicância, né? Vai formalizar o pedido, né? E depois faz a sindicância e aí depois a ordem vai decidir. Não é um que vai decidir, é toda a ordem que vai decidir se aceita ou não, entendeu? Então, mas os primeiros já vai estar mais ou menos preparados, né? São pessoas mais preparadas, os primeiros. Por quê? Porque pessoas que ainda, embora estejam prontos para abrir mão da sua vida, da sua liberdade, vamos dizer assim, da sua liberdade no sentido de às vezes reside, tem sua casa. Nesse primeiro momento eles não precisam abrir mão, né? Porque nós vamos construir, nós vamos construir, nós vamos construir, nós vamos construir uma ordem, uma sede, um local, né? Mas nem que seja de madeira a casa, né? Nem que seja de madeira, não vai ser não, porque Deus vai nos ajudar. Hoje o testemunho teve um testemunho maravilhoso, Deus falando comigo. Deus mandou 2 hinos hoje para mim, importantíssimo para mim. Um é um hino antigo, um é um dos hinos que eu mais gosto. Na verdade, eu acho que foi 3 hinos.
foi 3 hinos hoje que o Senhor mandou para reforçar minha fé. Hino de fé. Hino de fé, o hino de falar com Deus mesmo. Então, de resposta de Deus na nossa vida. E então, pessoal, eu vou desenvolver, nós vamos abrir. E lá vai ter alojamento, vai morar lá. Os templários, eles vão morar lá. Nós vamos tirar muitas pessoas de caminhos ruins aí. E nós vamos levar para o templário. Mas, claro, tudo isso vai ser investigado, né? Não é colocar qualquer um, não. Agora, as portas estão abertas para qualquer um que precisar de ajuda, né? Nós vamos estar lá para oferecer toda a ajuda que nós tivermos para oferecer. E aqui não tiver, nós podemos ainda buscar alcançar aquela parte para auxiliar aquela pessoa, né? Então é isso que eu quero para mim. Eu não quero viver num banquinho lá, sabe? Não quero, isso não é para mim. O que eu quero é estar na rua, porque é isso aí que vai, né? Porque a gente fala das pessoas, fala que as pessoas têm seus vícios, suas necessidades, seus problemas, e a gente vai ajudar. Mas na verdade nós vamos estar nos ajudando também, entendeu? E eu mesmo preciso disso. Eu preciso estar nisso daí todos os dias, lutando com isso. Sabe por quê? Porque eu vou fechar uma porta para o adversário. Eu vou fechar uma porta para ele, né? Porque eu tenho minhas fraquezas, as minhas paixões, as minhas fraquezas, né? Que me conduz aos erros, aos pecados, enfim, às coisas que não provém de Deus e sim do maligno, né? Então é dessa forma que eu vou deixar os meus erros, né, protegidos. As minhas, não é meus erros, as minhas vulnerabilidades ali, as minhas janelas de vulnerabilidade protegidas, né? Porque quando você está usando o seu tempo para fazer o bem, né? O bem que eu falo, haverá momentos nossos que no conjunto nós vamos estar ali tratando das coisas de Deus, nos livros, na Bíblia. Vai ter uma programação durante o dia, de manhã, né? De manhã, ao acordar, individual e no coletivo, né? Será ensinado todo mundo, né, ter sua atividade com Deus de manhã cedo. Depois, na hora no conjunto, todo mundo tem uma atividade com Deus. Outros momentos, haverá uns momentos de estudo, né? De estudo. Estudo não é para ser um teólogo, para ser, não. É o estudo. Nós precisamos examinar, estudar. Examinar é estudar, né? É a palavra, a escritura sagrada. E muitas das vezes você tem que entender, igual um livro de direito. Você pega um livro, o vade-mecum ali, a legislação, né? Porque não, você pega lá, o vade-mecum, ele tem todas as legislações ali, quase todas, né? O Código Penal, o Código do Processo Penal, o Código do Civil, o Código do Processo Civil, a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, enfim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, tem tudo, o vade-mecum tem tudo. Então, você pega aquilo ali, por exemplo, você vai no Código Penal, né? Você vai lá no Código Penal e você está ali estudando os artigos ali, né, do Código Penal. O artigo tanto lá, está lá. Mas tem lá um jurista, que normalmente é um professor, um advogado, um juiz, enfim, é um jurista. Ele é um doutrinador. Por quê? Porque ele tem um livro, ele vai lá e
faz um livro, um exemplo, ou alguns livros, no qual ele comenta, ele, ele, ele extrai ali, ele expõe o seu pensamento jurídico a respeito daquele determinado artigo ou todo o código, né? Então, quando ele fala lá o código 155 tal, 155 é, é furto, né? Se eu não me engano é furto. Vou até olhar que é furto. Vamos ver. Faz tempo que eu não olho essas coisas, a gente se perde, né? É furto, vamos dizer que é furto aqui. É furto, sim. Tá? Você pega lá o artigo 155, eu vou até olhar aqui porque eu não gosto de artigo 155 Código Penal. É o furto. Ó. Subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos, multa. A pena aumenta-se de 1/3 do crime praticado. É furto e roubo, né? É furto e roubo. Né? Isso está certo. Então, ele vai expor conforme o pensamento dele, né? O entendimento dele, aquele artigo, esse artigo, por exemplo, ou todo o código, né? E aí, né? Essas pessoas, o pensamento dela, a opinião daquela pessoa é importante para os legisladores, né? Para os operadores do direito, né? É importante, porque na hora que você vai fundamentar uma defesa ou uma acusação a respeito de determinada pessoa, você tem o entendimento de um, de dois, de três e de infinitos juristas, né? E você vai fundamentar conforme aquele entendimento ou aqueles entendimentos, né? Cada um pensa de uma forma, mas você consegue fundamentar quando a sua petição, na petição do advogado lá ou do promotor, enfim, aquela conduta, né? É a mesma coisa a escritura sagrada, né? Às vezes é um pouco diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Você está ali, por exemplo, falando Salmo 123. Não, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí você tem alguns já ia falar juristas, né? Não, você tem alguns personagens, algumas pessoas que são padres, são pastores, são professores, que são teólogos, que ele vai falar, né? Vai trazer aquele parágrafo, né? O 121, né? Ele vai comentar, vai colocar aquilo nos dias de hoje, né? O que é que aquilo ali significa nos dias de hoje? Qual o pensamento? Aquilo ali vai nos enriquecer com mais informação além daquilo que está escrito na Bíblia. Isso é muito importante. É muito importante. Tem muitas igrejas, a igreja que eu frequento mesmo, não é muito a favor. Parece que a gente examine, que a gente vai buscar, né? Não é a favor. Eu discordo disso, né? Eu acho isso tudo muito importante. Então, nós vamos buscar. Nós teremos os nossos horários, que é só estudo. É só estudo. Para quê? Mas um estudo metodológico. Um estudo que vai para conduzir o nosso dia a dia, para conduzir as nossas ações, para conduzir os nossos sentimentos, né? Desde a hora que a gente levanta, então tudo vai estar muito bem interligado, conectado, né? A gente já sai, né, com a preparação espiritual, a preparação do conceito espiritual
aquilo que vai envolver a nossa vida naquele dia, né? Se é no trabalho, se é no trabalho que nós vamos estar desenvolvendo para conservação de alguma coisa, para segurança, para não sei o quê, tudo que pode vir a acontecer, a gente está com uma preparação para aquelas relações que nós vamos ter naquele dia, né? E nós vamos estar desenvolvendo isso. Então é isso aí. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Agora, tem muita gente que também precisa, né? Tem muitas pessoas que preferem de uma outra forma. Agora, tem muita gente preocupada, sabe com o quê? Ah, não, porque tem uma cruz aqui, porque tem isso aqui. O que significa essa cruz? Ela, para mim, aquela cruz é apenas um símbolo. Um símbolo do Templário, para mim. É um símbolo do Templário, porque ela é milenar, já vem de muitos e muitos anos, né? É o Templário. Agora, a cruz, ela representa a igreja, representa... Para mim, eu vou me dobrar diante de uma cruz? É claro que não. Então, tem muitos que vai vir com essa ideia, né? Ah, tá vendo? Oh, já está na idolatria, já está não sei o que. Que idolatria de quê? Onde é que está essa idolatria? Né? Então, e eu, que nem eu estava falando no outro vídeo, que eu vou encerrar isso aqui porque já está ficando longo, né? Que as pessoas, elas normalmente, quem vai falar de mim, quem vai espalhar na minha vida, são os mesmos que lá atrás, né, fizeram um complô contra mim, né? É uma pena isso tudo, é uma pena mesmo, uma pena, porque Deus sabe, eu fiz de tudo para que tudo ficasse em paz, não ficar em paz, mas não quiseram ficar brigando, mas não vou entrar nesse assunto também, né? Quiseram ficar lá na palavra. Eu lembro quantas vezes que chegaram lá, eu lembro até quando foi um ancião falou assim, não, a submissão, isso tem que ter, submissos tem que ser, né? Então a palavra que era para mim, né? Então, sabe, eles não aceitaram que eu não aceitei a forma que eles chegaram em mim. A forma que eles chegaram em mim, na verdade, não é uma birra. Eu não tô com birra nenhuma, né? O grande problema ali foram longos anos, né, de decepções, até chegar aos problemas. Quando chegou os problemas, aí mudou o assunto, né? Aí já foi para humilhação, para o chicote, chicote sem necessidade, não tinha necessidade. Então gerou aí tinha que matar. Eu, na minha interpretação, é isso: mata, bota para fora. E aí é onde a maior derrota desses irmãos foi isso, porque eu saí do local, mas eu estou vivo na fé e eu vou permanecer vivo. O Senhor vai me ajudar, eu vou permanecer vivo. Ninguém vai me derrubar de lá. Pode até tentar expulsar, que eu não vejo nem motivo para isso, mas também não tinha motivo para as outras coisas. Por isso que eu sou pé atrás, né? Sou um pouco com o pé atrás, porque não tinha motivo nenhum lá, nenhum. Se um dia alguém, um ancião, eu chamei para conversar, eu chamei os anciãos, eu queria ir lá no Brás, conversar com alguns irmãos lá, mas não entenderam dessa forma, e eu também deixei para lá, larga para lá, deixei na mão de Deus mesmo, né? E isso não vai mudar em nada para mim, mas eu queria, porque se chegasse, né, eu ia falar tudo que aconteceu, todo histórico. São 23 anos. 23 anos. Né? Como é que foi tudo isso daí? Como que foi esse tempo todo? E depois de um tempo pra cá, né, com toda a minha fala, não precisa, ó,
eu buscando a paz e ó, foi de, o negócio chegou a ser humilhante, ser uma coisa, né? Então eu queria contar isso para os irmãos do Brás, o que foi que aconteceu, né? E eu tenho 23 anos ali. 23 anos, vai fazer 24 anos. Estamos indo por 24 anos já de caminho. 24 anos de batismo, 23 anos de batismo vai fazer agora em setembro. Mas já tinha um tempo, né? E tô até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Eu sou fraco, errante, pecador, sou tudo. Eu sempre falo isso, né? Porque muitos podem que pensam assim, pô, mas esse cara. Não, eu sou problema para Deus, né? Eu sou um problema para Deus. Que Deus vem tratando, o amor de Deus sempre me alcançou. Ou eu sempre alcancei o amor de Deus, né? Sempre, sempre. O Senhor sempre aborreceu o que esses irmãos fizeram. O Senhor foi contrário, né? O Senhor foi contrário, o Senhor não aceitou o que fizeram, né? E eles mobilizaram gente, eles mobilizaram. Eu vi tudo, o Senhor me mostrou, né? Então eu tinha meus erros nisso tudo, tinha meus erros, mas não precisava, não estava tratando com um ignorante, estava tratando com um homem consciente, um homem sincero, estava tratando com um homem sincero, né, franco, entendeu? Então não precisava nada disso, né? Então, mas o negócio foi valente o assunto, né? Foi pisada mesmo. Então, e eu gostaria de um dia, embora eu não vou atrás mais disso, né? Eu queria que se fosse da parte de Deus, que um desses irmãos anciãos do Brás viesse falar comigo. Não para fazer alguma coisa com esses daí. Não, esses daí precisam de misericórdia de Deus. Da misericórdia, eles precisam de oração, né? Mas eles precisavam levar precisava. Não é um só, é alguns. Precisava de um puxão de orelha, porque essa obra, né? Ela é a obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é delegado, Jesus Cristo não é juiz lá, carrasco, não. Jesus Cristo. Não entendeu o que é Jesus Cristo, né? Eles quase me mataram. Eles quase, por causa do que eles fizeram na minha vida. O inimigo chegou na minha vida, eu quase tirei a vida. Minha e da família inteira. Quase, né? Eu nunca vou esquecer isso. Nunca, né? Então eles precisavam de correção, né? De uma correção. Então, mas eles não têm que perder ministério, eles não, eles precisavam de um puxão de orelha, né? De uma verdadeira pregação de Cristo na vida deles. Precisava, né? Os irmãos dar uma olhadinha nesses irmãos, começar a corrigir eles, sem necessidade de chicote, não, dá logo a correção, né? É o que eu entendo, né? E ponto, né? Eles nunca mais, eu tenho uma certeza absoluta, que cada um deles nunca mais vão esquecer de mim. Nunca mais eles vão esquecer de mim. Porque Deus, ele me sustentou nessa graça, nessa obra, né? A graça, eu estou nela, nós estamos nela, todos nós estamos na graça. Todo aquele que quer estar na graça está. Não é placa. Mas nessa obra, uma obra bonita, congregação, uma igreja boa, tem uns problemas. Eu mesmo falo, tem uns problemas que precisa corrigir, né? Precisa corrigir.
mas é uma obra boa, é uma igreja boa. Os críticos falam aí, fala, mas é uma igreja boa, uma igreja boa. Tem Deus ali, Deus está lá, né? Então, eu só não pereci porque Deus me sustentou, Deus me ajudou, mas eu fui firme com esses irmãos, eu fui firme com eles, né? Porque eles queriam, eu não sei nem o que eles iam fazer comigo, eu não sei, eu ia virar marionete, eu ia ficar um bestalhado, eu não sei o que esses irmãos queriam. Na verdade, eles queriam matar mesmo, porque aquilo, o que fizeram não tem sentido, não tem sentido para as coisas de Deus. Enfim, né? Agora precisava arrumar. Agora, ninguém nunca, eu não quero que ninguém nunca se engane a respeito de mim. Primeiro, eu sou uma pessoa, eu tenho problemas, né, com Deus, né? Eu não sou nenhum santo, né? Não sou nenhum santo. Eu tenho minhas dificuldades, meus problemas, mas venho buscando e já melhorei, assim, muito, né? E vou melhorar mais. Primeiro é isso. Segundo, ninguém imagine que eu vou deixar de ter, de, de exercer os meus projetos, os meus planos. Não vou. Não. Se alguém um dia, não sai nem do lugar por conta disso, porque eu vou. Eu vou, meu projeto, eu vou, né? Agora, eu acho que a igreja precisa mudar muito. Casos igual o meu tem diversos. Semelhantes, não é igual, ninguém é igual, mas semelhantes tem diversos. A igreja, o trabalho da igreja e do ministério é juntar o povo, sabe? É levar amor pro povo, né? E desenvolver o cristianismo no meio do povo. Bom, pessoal, ficou muito longo, eu vou encerrar. Deus seja louvado.